Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes. Hoje nós vamos fazer, pessoal, o primeiro pãozinho caseiro do ano, tá? Para o cafezinho da tarde, o lanche da manhã, para aqueles que trabalham para o Fácil Venda, uma massa super fácil e super gostosa, pessoal. Vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo aí, ó, e fazer mais essa receitinha aí do canal Cozinha para Iniciantes, tá? Fique ligadinho aí, porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vamos lá? Vamos à nossa receita? Bom, pessoal, para fazer o nosso pãozinho caseiro, tá? Esse pãozinho simples, vou utilizar 1 kg de farinha de trigo. Quilo de farinha de trigo, tipo 1, daquelas mais clarinhas aí, são as melhores, tá? Para pães e salgados. 5 colheres de sopa de açúcar. Também vou colocar aqui 1 colher de sopa de sal. Já estou fazendo direto na bancada aqui, do modo tradicional aí, para fazer as massas, tá? Olha só, pessoal, misturei o açúcar, o sal e o trigo aqui de primeiro e já vou acrescentar aqui o meu fermento. Estou colocando 20 gramas de fermento biológico seco, mas pode ser também o fermento fresco, tá? Se você for colocar o fermento fresco, de 30 a 40 gramas já tá bom também para fazer essa massa, tá? Misturei mais um pouquinho e já vou colocar os líquidos aqui. É uma massa de pão muito fácil. E você pode também estar fazendo outros modelos também com essa massa aí, tá? Modelos maiores, de pães maiores ou até mesmo pães recheados. Após misturar aqui essa primeira etapa, eu vou colocar aqui, pessoal, 2 ovos inteiros nessa mistura. Vamos começar a colocar os líquidos aqui para dar ponto à massa do nosso pãozinho, tá? Estou usando 1 colher de sopa bem cheia de margarina, pode ser manteiga também. Vou usar, pessoal, 500 ml de leite para essa receita, tá? Mas vai colocando aos poucos, para não ter você perder o ponto da massa aí, tá? Você perceber que a massa tá ficando mole demais, você retém um pouquinho do leite e aí finalize ela, tá? Agora também pode acontecer de você precisar um pouquinho mais de líquido. Isso acontece por causa das diferenças de farinha aí de mercado. Umas vêm mais úmida e outras mais sequinhas, tá? Mas aí não tem erro. O que vale é a sua massa tá macia, tá levinha. Não deixa a sua massa ficar pesada. Se estiver pesada, acrescente um pouquinho mais de líquido, porque isso daí fala em muito para o resultado do seu pãozinho. Agora, ó, vou misturar ela aqui na bancada até absorver toda a farinha que está aqui. E vou sovar, pessoal, de 10 a 15 minutinhos, tá? Até ela ficar bem lisinha, bem aveludada. Eu vou mostrar para vocês o ponto que fica essa massa, tá? Depois de bem sovada. E depois de sovada, pessoal, olha, vou voltar ela aqui na minha baciazinha, tá? Ela tá com um pouquinho de trigo para poder não grudar. Vou deixar essa massa descansando aqui de 20 a 30 minutinhos, tá? Mas bem tampadinha para não ressecar, tá? Eu passo um plástico filme em cima da bacia e depois tampo ela com um pano de prato, tá? Se por acaso você estiver fazendo em local que é frio, tiver um dia frio aí, você vai colocá-la dentro do forno desligado em um lugar abafadinho, tá? Para ajudar aí no descanso dessa massa e ela dá uma leve fermentaçãozinha. Isso ajuda no resultado final aí do seu pãozinho, tá bom? Olha só, pessoal, vamos dar aquele salto no vídeo. Minha massa já descansou, olha, ela deu uma leve fermentadazinha. Agora eu vou tirar ela aqui da vasilha, vou começar a trabalhar essa massa, tá? Esfarinha um pouquinho a bancada, levemente, só para a massa não grudar e facilitar na hora de você separar os pedacinhos de pão, tá? Esse eu não pesei, tá, pessoal? Eu fiz o rolinho e aí medi 3 dedos, tá? Mas isso vai depender muito da grossura do rolinho que você for fazer, tá? Para dar o tamanho do pão. Se você for fazer para o Fácil Venda, eu te aconselho aí você a pesar para ter aí com certeza a mesma quantidade de massa para cada pãozinho. Olha, fiz o rolinho e separei, medi 3 dedos, coloquei os rolinhos aproximadamente do mesmo tamanho, porque assim você vai ter aproximadamente
mesma quantidade de massa por cada pãozinho. Isso chama aí, pessoal, padrão, tá? Eles vão ficar padrão, o tamanho certo, e fica bonitinho aí os nossos pães, tá? Eu vou fazer ele o estilo bisnaga, mas poderia ser do estilo brioche, aquele redondinho também, ou fazer trançado ou pão recheado. Essa massa é muito boa para fazer outros modelos de pães também. Olha, pessoal, nem usei o rolo para poder modelar esse pãozinho. Olha, ele fermentado é muito facinho de fazer. Você só coloca a parte de baixo bem mais fininha para dar um acabamento perfeito. Olha, faz um retângulozinho, vai enrolar. Eu aperto depois que enrolar ele todo, eu dou uma apertada nas pontas para dar um acabamento aí legal e tá pronto. Só vou colocar em assadeira untada com óleo, tá, pessoal? Levemente, para não ficar escorrendo. Se botar muito óleo na assadeira, depois ele fica escorrendo, os pãezinhos ficam todos tortos aí na hora que for assar, tá? Você dá uma colocada de óleo bem levemente. Se ficar muito, você passa um papel toalha para tirar um pouco, que assim ele vai firmar no local onde você colocou. Olha aí. Vou fazer isso com todos os meus pães e depois vou levar eles para fermentarem, tá? Aqui demorou aproximadamente umas meia hora para ficarem no tamanho certo aí para poder assar. Eles ficaram assim, pessoal. Depois de fermentados, olha como eles cresceram, dobraram de tamanho. Pessoal, tem uma mistura aqui de um ovo com claras e gema também, tá? Coloquei um pouquinho de água para facilitar aqui, para ficar mais líquida. E estou pincelando os pãezinhos. Meu forno lá já tá ligado em 200 graus, tá? Eu ligo no mínimo, pessoal, de 15 a 20 minutinhos para que eles possam aquecer bem, tá? Vou levar ele para assar de 25 a 30 minutinhos, tá? Eu asso ele sempre na parte mais alta do forno. Se o seu forno, pessoal, é aquele que gosta de queimar os bolos, as coisas por baixo, coloque um tabuleiro vazio na prateleira de baixo. Se não tiver prateleira de baixo, você vai colocar no assoalho mesmo do forno um tabuleiro vazio. Isso vai fazer com que proteja a parte de baixo do seu pãozinho, e aí ele não vai ficar com aquela casquinha dura queimada, tá? Vai ficar fofinho por cima, fofinho por baixo. Vai deixar ele assando, tá? Fique de olho, porque cada forno tem aí o seu modo de esquentar. Uns esquentam mais rápido, outros mais lento. Então fique de olho para não deixar o seu pãozinho queimar, tá? Vou mostrar eles depois de assado como ficaram os nossos pãezinhos caseiros para café, para o lanche, pessoal. Uma delícia, tá? Assim que ele sai do forno, eu pincelo ele com um pouquinho de margarina, tá? E tampo ele com um pano de prato. Isso vai fazer com que a casquinha de cima fique bem fininha, bem maciazinha, tá? Isso é um truquezinho aí para deixar a casquinha bem macia. Vale a pena você fazer essas dicas aí. Se você não quiser passar manteiga, mas pelo menos tampar ele com um pano de prato, deixar ele ali uns 5 minutinhos descansando antes de mexer no seu pão, tá? Se for para alface e venda, espere esfriar totalmente antes de embalar. Isso ajuda ele não mofar depois. Agora, se for para degustar, pessoal, depois já pode comer ele até quentinho com a manteiguinha, fica ótimo, tá? Tá aí, pessoal, mas esse vídeo eu espero que vocês gostem. Se você gostou, corre lá, taca o seu joinha para o canal Cozinha para Iniciantes. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai nos comentários, é só perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.